Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de resolução de questões da banca IBFC. Nossa segunda aula das 16, tá bom? Lembrando que nessa aula são as questões de número 11 a 20, conforme está também na sua apostila, tá certo? Sem mais conversa, vamos trabalhar e vamos produzir. Questão 11. Os valores lógicos das proposições P, 3 mais 2 igual a 5 e o dobro de 4 é 12. Presta atenção, ó. Agora você vai fazendo passo a passo, você vai fazendo um por um. Assim, ó. P é assim, ó. 3 mais 2 é igual a 5? É. Aí você escreve que é verdade. E o dobro de 4 é 12? Não, o dobro de 4 é 8. Então isso aqui é falso. Quando eu tenho, que eu expliquei para vocês, quando eu tenho assim, V e F, a gente estudou que V e F dava o quê? Lembrando que no E, se um for falso, a proposição completa inteira, a proposição composta inteira também é falsa. E em que? Se a metade de 10 é 6, se a metade de 10 é 6, a metade de 10 é 6? Não, é 5, então vai ser falso. Então, 3 mais 5 é igual a 7. Ora, 3 mais 5 é igual a 8. Então isso aqui está o quê? Falso. Resulta em que isso aqui? Falso, então falso. Vamos lembrar, no então só dá falso quando é o quê? Vera Fischer, né? Esquece isso não. Então falso vai dar o quê? Verdadeiro, gabarito, ó, letra B de bola. Tranquilidade pura. Vocês estão vendo que questão da IBFC são questões simples, são questões diretas, não é isso? Não tem o que ficar enrolando não, tá bom? Muito boa a questão. Vamos mais uma. Questão 12. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade, você vem, ó, P, verdade, e o valor lógico de uma proposição Q, falso, então o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é, gente, ó, bicondicional. Gente, bicondicional são as irmãs, não é isso? Só vai ser verdadeira quando elas duas forem algo ou quando as duas não forem algo ao mesmo tempo. Tem que ser as duas verdadeiras ou as duas falsas no bicondicional. Não esquece isso. Se estão diferentes, resulta em quê? Falso. Gabarito, ó, letra A. Bem bacana, bem tranquila, bem simples, não é? Vamos mais uma. Dentre as alternativas, a única correta é... Presta atenção aqui, ó. Ele quer a correta, não é isso? O valor lógico da conjunção, você já vem escrevendo, ó, conjunção, entre duas proposições é verdade se o valor lógico das duas proposições forem falsos. Gente, eu expliquei para vocês que na conjunção, se uma for falsa, a frase inteira, a proposição composta inteira também é falsa, não é isso? Logo, está errada. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Isso aqui está certo? Sim ou não? Coloca um pontinho aqui. Vamos para a próxima. O valor lógico da disjunção, ou, entre duas proposições é verdade se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Está errado. Eu expliquei para vocês que na disjunção, toda vez que tiver, basta que apenas tenha um V, um verdadeiro, para que a proposição composta seja o quê? Verdadeira. Então não é a letra C. O valor lógico do condicional, condicional, sim, então, entre duas proposições é falso se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Está errado. Quando é que vai ser falso? Quando? Vera Fischer. Então, ó, só nos sobra a letra B. Aí você diz, professor, por que então que a letra B é a resposta? Lembra do bicondicional das irmãs? Elas estão unidas para ser algo ou para não ser algo. Portanto, se as duas forem falsas, o valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdadeiro. Então, tranquilo? Letra B, gabarito, questãozinha muito boa. Vamos mais uma. O valor lógico da proposição composta, esse cálculo ou esse é
Gente, 2/5 de 40, você faz, ó, 40 vezes 2/5. Corta esse com esse aqui, só sobra 8. 8 vezes 2 dá o quê? 16. Então, já sei que esse pedaço aqui é o quê? Verdadeiro. Ou 30% de 150 é 60. Vamos fazer? 150 vezes 30 sobre 100. Para a gente encontrar aqui os 30%, não é isso? Eu corto esse zero com esse zero com esse. 15 vezes 3 dá quanto? 45. Gente, 30% é 60? Não. Então é falso. Ficou V ou F. Gente, presta atenção, ó. A gente nem precisava ver essa última, porque eu expliquei para vocês que na disjunção inclusiva, claro, quando eu tiver ou, basta que uma seja verdadeira, que a proposição composta inteira também será. Logo, V ou F vai ser o quê? Verdadeiro. Tranquilo, gente? Tranquilidade pura, né? É isso não, viu? Vamos mais uma? O raciocínio lógico trabalha com proposições, que é um conceito fundamental no estudo da lógica. Dadas as proporções abaixo, P... Aí vamos fazer, ó. Ele diz assim, ó. 16.000% de 200 é 32. Você faz 200 vezes 16,5 sobre 100, não é assim? Ó, eu corto esse zero com esse, ficou 2 vezes 16,5, que dá 33 e não 32. Logo, P é o quê? Falso. E que a quarta parte de 300 é igual a 80. Gente, vamos dividir. 300 dividido por 4. 4 vezes 7, 28. Sobra 2, baixa o 0. 4 vezes 5, 20. Resto 0. Então, a quarta parte de 300 é quanto, hein? A quarta parte de 300 é 75. Logo, isso aqui é o quê? Que é falso também. Agora vamos estudar. Ele diz assim, ó. A disjunção, gente, o que é disjunção? Ou de P e Q é verdadeira. Não, porque para ser verdadeira tem que ter pelo menos um verdadeiro. E as duas aqui são o quê? Falsas, não é assim? A disjunção de P e Q é falsa. Isso mesmo. Por quê? Porque na disjunção, quando as duas são falsas, a proposição composta também é falsa. Tranquilo? Não existe disjunção, ela existe sim, só que é falsa e o valor lógico de P é diferente do valor lógico de Q. Está errado, porque as duas são falsas. Tranquilidade pura, né? Banca e BFC, nossa meta, as 10 questões. Tranquilo? Vamos mais uma. Então, gente, vamos fazer a questão 16. Diz assim, ó. P é 30 sobre 1000 igual a 3%. Corta esse zero com esse. Ficou 3 dividido por 100, que é a mesma coisa que 3%. Logo, P é o quê? Verdadeiro. Que, professor, é o quê? Ó, gente, 79 dividido por 100, você sabe que isso aqui dá 0,79. Você só precisa saber se isso aqui é maior ou menor para você poder dizer do que 0,79. Vamos fazer? Bora! 25 dividido por 32. Põe o 0, 0,7. 7 vezes 2, 14, vem 1. 3 vezes 7, 21. E 2, 22. Aqui, ó, fica 6, 2, 0. Põe o 0 de novo, professor. Dá quanto? 8. 2 vezes 8, 16, vem 1. 3 vezes 8, 24 e 1, 25, sobra 4. Gente, presta atenção. Você percebe que aqui vai dar um valor menor do que 0,79, porque deu 0,78, não é isso? Aí aqui vai ter outro número aqui na frente, mas sempre vai ser menor do que 0,79, né? Assim? Então você não pode dizer que isso aqui é maior do que isso aqui. Logo, Q é o quê? Falso. P é verdadeiro, Q é falso. Aí diz assim, ó, a conjunção é o quê? É o E. Fica V e F. V e F, professor, dá o quê? Dá falsa.
Porque eu expliquei para vocês que no E, basta que uma seja falsa para que todas as outras, para que a proposição composta inteira seja falsa. Tranquilo? Fácil demais, não é não? Hiper simples. Vamos mais uma? Dentre as afirmações, se duas proposições compostas forem falsas, então o condicional entre elas é verdade. Claro, porque só é falsa quando Vera Fischer. Olha, nós vamos falar de Vera Fischer, acho que essas 16 aulas que a gente vai fazer aqui, nós vamos falar delas, tá bom? Não se preocupe. Então isso aqui está correto. Se duas proposições compostas forem falsas, então o bicondicional entre elas é o quê? Falso. Tá errado. O bicondicional entre elas vai ser o quê? Verdadeiro. Por quê, professor? Porque o bicondicional são as irmãs. Elas andam juntas para ser algo ou para não ser algo. Para que uma disjunção para que uma disjunção entre duas proposições seja verdadeira, é necessário que ambas proposições sejam verdadeiras. Gente, preste atenção aqui. Eu preciso mesmo na disjunção que as duas sejam verdadeiras. Como foi que Daniel explicou para vocês? Como foi que o professor explicou? Basta que uma seja verdadeira para que a proposição composta inteira seja verdadeira, não é isso? Fora. Para que uma conjunção entre duas proposições seja falsa, é necessário que ambas proposições sejam falsas. De forma nenhuma. Na conjunção, basta o quê? Que uma seja falsa para que a proposição composta inteira seja o quê? Falsa. Tá fora. Pode-se dizer que são verdadeiras, gabarito, letra C. Somente uma delas. Tranquilo? Questãozinha boa, né? Questãozinha que envolve a parte conceitual, eu gosto, porque dá pra gente revisar bastante, não é isso? Bom, mais uma. Considerando o valor lógico da proposição P, o sucessor do número 32 é 31. Gente, o sucessor de 32 a 31 é não. 31 é o antecessor. Logo, P é o quê? Falso. E a proposição? É a proposição que a soma entre o número 4 e o número 7 é igual a 11. Veja só, 4 mais 7 dá 11, professor? Dá. Então, que é o quê? Verdadeiro. Aí diz assim, ó, o valor lógico da proposição P, conjunção Q é verdade. Gente, é claro que não, né? Por quê? Porque na conjunção só vai ser verdade se as duas forem verdade. Se aparecer um falso, a proposição completa é falsa. O valor lógico da proposição P disjunção, o ou, que é falso. Não, porque eu ensinei para vocês que no ou, basta que uma seja verdadeira para que a frase inteira seja verdadeira, não é isso? Então, para que o valor lógico inteiro da proposição composta seja verdadeiro. Letra C. O valor lógico da proposição P, então que é verdade. P, então que é verdade? Claro que é. Porque aqui só vai ser falso quando for o quê? Vera Fischer. Gabarito, letra C. Vamos ver a letra D? O valor lógico da proposição P, se somente se que é verdade. Não, porque aqui são as irmãs. Esquece não, se somente se são as irmãs. Elas estão unidas para ser algo ou para não ser algo. Logo, isso aqui é falso. Só nos resta a letra C. Beleza pura? Tranquilidade, né? Que coisa bacana. Vamos mais uma. Diz-se que uma proposição composta A implica numa proposição composta B, sim. Calma. Agora tem aquele bizu, que é o voo do dragão. Guarda aí no seu coração. Se ele falar implica condicional, sempre. Falou implica, relaciona-se com condicional. E para uma implicar em outra, tem que ser sempre verdade. E se for sempre verdade, é um conceito chamado tautologia. Tautologia é quando o valor lógico da proposição composta é sempre verdade. Falou implica condicional. Se falou equivalente, é o quê? Bicondicional. Bicondicional. Aqui, se então, aqui,
se e somente se. Guarde isso com vocês. Implica condicional, se então. Equivalente, bicondicional, se somente se. Tranquilo? Logo, se eu falei que implica, está vinculado direto ao condicional, não é conjunção, não é bicondicional, não é disjunção. Só sobra a letra B, o condicional entre elas, nessa ordem for tautologia. Fácil demais, né? Com o bizu, rapidinho a gente faz isso aí. Vamos mais uma. De acordo com o raciocínio lógico-matemático, a frase "o Brasil não foi campeão" ou "o presidente foi ao comício" equivale a... Preste atenção nisso aqui, ó. Vamos entender a equivalência. Gente, a equivalência que cai na sua prova, 99% dela é com ou com se então. Vamos aprender aqui com se então como é que a gente faz, ó. Com se então, professor. Vamos escrever assim. Quando eu tenho assim. Primeiro caso. Gente, só lembrando que essa aula aqui é para quem faz parte do nosso curso e tanto para quem não faz parte, porque no YouTube também tem essa aula de equivalência lógica, certo? Vejam, caso vocês tenham alguma dúvida, vejam essa aula, lá tem a teoria bem direitinho, explicando passo a passo, tá bom? Aqui nós vamos fazer uma revisão para responder a nossa questão. Se for de se então, lá tem se então, aí você procura nas alternativas, não tem ou, mas tem se então, o que é que você vai fazer? Regra do X, que é de se então para se então. O que é que você faz? Ó, nega tudo e inverte. Por isso chama-se regra do X. Regra do X. Você inverte e nega tudo. Por quê, gente? Olha, isso aqui, pelo amor de Deus, é diferente disso aqui, viu? Muito. Vocês devem ter visto na aula quando eu expliquei que uma é condição necessária e a outra é suficiente. E fazer a inversão das duas não é a mesma coisa, tá certo? Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, tá bom? Não existe. Isso aqui, ó. Você não faça isso, não. Se fizer isso aqui, vai dar errado, tá certo? Não faça isso aqui. Não existe isso aqui. Tá certo, professor? Eu entendi. E qual é o segundo? Quando você tem de se então para ou, você vai fazer, ó, regra do Neymar. De se então para ou, professor, eu faço como? Ó, nega a primeira ou mantém a segunda. Então, quando eu quero passar disso aqui para o ou, eu faço como, professor? Nega a primeira, não P, ou mantém a segunda. E uma coisa interessante, o contrário também é válido. Se eu tiver do ou e quiser passar para o se então, como é que eu faço? Ó, nega a primeira, então mantém a segunda. Não erra não. De então para o ou, regra do Neymar. Nega a primeira, ou mantém a segunda. Do ou para o então, para o se então, nega a primeira, então mantém a segunda. Acabou. Fácil demais, não é não? Vamos voltar lá para a nossa questão? De acordo com o raciocínio lógico, a frase "o Brasil não foi campeão" ou "o presidente foi ao comício". Opa, se temos um ou, como a gente acabou de ver, vamos voltar para o se então. Como é a regrinha, se eu tenho assim, vou transformar em ou, Neymar nega a primeira ou mantém a segunda. Agora, se eu quiser trazer para cá, ó, nega a primeira, então mantém a segunda. O Brasil não foi campeão, nega a primeira. Se o Brasil foi campeão, então mantém a segunda. O presidente foi ao comício. O presidente foi ao comício. Vamos procurar agora, ó. Primeira coisa que a gente tem que procurar. Se é do ou, é para o se então. Ó, acabou, né? Só nos sobra a letra C. Mas vamos conferir, ó. Se o Brasil foi campeão, então o presidente foi ao comício. Certíssimo, gabarito, letra C.
Gente, essa foi a nossa segunda aula. Continue conosco, continue estudando. Eu desejo ver o sucesso de todos vocês. Tamo junto rumo à farda, a gloriosa nos aguarda. Grande abraço, até a próxima.